Olá, olá, boa tarde, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos aqui começando mais um programa Estado de Direito, hoje com o professor Felipe Mendonça, do canal Sem Gravata, foi meu professor, sempre é bom dizer, tenho orgulho disso, tive muito bons professores, alguns bolsominions, mas bons professores dentro daquilo que compete a área. Boa tarde, professor Felipe, tudo bem? Boa tarde. É importante deixar claro que o professor Bolsonaro não era eu, tá? Não. Mas realmente, infelizmente, não são todos os professores que têm um apego ao Estado de Direito, né, aos direitos humanos, e é lamentável ver professor de direito que ainda defende coisas que não condizem com o direito, né? Mas tudo bem. Obrigado pelo convite, e é sempre importante falar, uma honra minha ter sido teu professor. Nós, professores, adoramos quando podemos ver os nossos alunos brilhando e alçando voos melhores e maiores do que os nossos, tá? Então, é uma honra minha e de todos os demais professores ver você brilhando aqui na TV 247. É isso aqui. Vamos embora. Obrigada. Eu estou emocionada. O pessoal aqui do nosso canal vai ficar me deixando vermelha. Já vi mensagem aqui. Já estou aqui com o João Ribeiro Gonçalves Filho, que entrou como membro. Fátima Vieira Lopes chegou aqui dando uma boa tarde. A Virgínia Pérez também dando uma boa tarde. Já dizendo 24J para a rua, né? Acho que esse é o clima que se tem no país hoje, diante de tantos desafios e tantas crescências que a gente tem assistido. Eu fui há pouco levar as minhas sobrinhas para tomar vacina, fui tentar tomar a minha vacina da gripe, só vou poder tomar a partir de amanhã, porque eu já tomei a da Covid essa semana, e é sempre bom olhar a fila de vacinação, né? Você fala, não, tem jeito ainda, porque o esforço que esse governo fez para que as pessoas não tomassem a vacina, para que as pessoas desacreditassem na vacina, é tão grande que quando a gente vê uma fila cheia, e ali fica 40 minutos numa fila, você fala, tá valendo a pena, ainda tem solução, né, professor, diante de tanto... Eu fiquei feliz com a mudança do calendário, que anteciparam a vacinação para chegar mais rápido, até em crianças e adolescentes. Eu estou na expectativa de que ainda antecipem a segunda dose, né? Eu, por ter comorbidade, eu tomei em maio a minha primeira dose, e a segunda dose está só para o dia 20 de agosto, então estou na expectativa que antecipem isso, mas de qualquer forma, só por eles terem antecipado os mais jovens, já me deixa feliz, porque eu tenho um filho de 20 anos, e também estamos na expectativa aí para que ele seja vacinado o mais rápido possível, né? Isso, então, tá andando, vamos torcer para que antecipem ainda mais e que as vacinas cheguem, né? Porque não adianta falar que vai antecipar o calendário, mas depois tem que suspender, porque não tem vacina. Então, vamos torcer para que cheguem. Que tudo dê certo. O professor Felipe Mendonça, que é professor de Direito do Estado, ele me deu aula de Direito do Estado lá na FMU, é formado pela USP, especialista em Direito Constitucional, advogado, tem aí várias ações que já foram até destaque aqui na mídia, na grande mídia, e nas nossas mídias alternativas em relação ao serviço de transporte público. Depois a gente pode até fazer uma abordagem sobre isso. Ele coordena ali, comanda com outros professores e apoiadores ali o canal Sem Gravata, que também trata sobre questões de direito. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Nós vamos tratar sobre um assunto que está aí dentro da ordem do dia, desde sexta, quinta-feira, as estruturas do poder aí estão abaladas. Ontem, o presidente do Supremo, Luiz Fux, se encontrou com Jair Bolsonaro, disse que haverá um encontro entre os três poderes, presidentes aí do Senado e da Câmara, além do Bolsonaro com ele. Eu ontem brinquei aqui no Boa Noite, né? Vai botar o Bolsonaro na cadeirinha do castigo, vai dizer quais são os limites dele e tal, porque essa foi a conversa que o Fux disse ontem, mas os limites são muito determinados, e o Bolsonaro, como um parlamentar de 30 anos de Congresso e eleito presidente, sabe quais são os limites. Não é um desconhecimento dos limites, e ele faz isso, puxa a corda, porque ele sabe que a corda está mais fraca para o lado dele, ele faz todo esse mise-en-scène. Mas tem aí o debate sobre o voto impresso, no meio dessa baila veio aí o debate sobre o semipresidencialismo. Então, as questões do Estado estão muito em voga nos dias de hoje, frente às situações que estamos assistindo.
Queria começar a conversa, professor, entrando nessa questão do semipresidencialismo. Eu não entendi, que parece meio grávida, né? Não, eu estou meio grávida. Semipresidencialismo, eu olho meio com essa visão, ainda mais num país como o nosso, assim, que já funciona, de certa forma, com um presidencialismo mais para parlamentarismo. Queria que você falasse um pouco sobre o que é isso, que ideia é essa que veio de alguns ministros do Supremo, Gilmar Mendes, e o próprio Barroso, defendendo esse novo sistema, e a própria discussão do voto impresso veio nessa baila aí, juntando com outras coisas. Mas vamos começar pelo semipresidencialismo, professor. Vamos lá. Bom, semipresidencialismo ou semiparlamentarismo ou parlamentarismo moderado, enfim, são termos sinônimos, né? Copo meio cheio ou copo meio vazio. Acredito que até por uma questão histórica no Brasil vale mais a pena realmente utilizar o termo semipresidencialismo, porque quando foi consultado, o povo preferiu pelo presidencialismo, demonstrando o apego à figura do presidente, né? A imagem do presidente forte e que tem, enfim, poderes bastante amplos dentro da nossa Constituição, né? A Constituição foi desenhada inicialmente para ser parlamentarista, isso é muito nítido em diversos pontos, que a ideia inicial era ser um parlamentarismo, mas ali nos debates da Assembleia Constituinte, em algum momento convenceram a ter uma consulta popular a respeito disso, e daí primeiro foi perguntado se seria uma república ou se seria uma monarquia, né? Se vencesse a monarquia, automaticamente já seria parlamentar, né? Não seria uma monarquia absolutista, então automaticamente já seria parlamentarismo se fosse monarquia, e vencendo a república, que fosse consultado se presidencialista ou parlamentarista. Então a população ali respondeu primeiro se queria presidencialismo ou monarquia, se queria república ou monarquia, e em seguida presidencialismo ou parlamentarismo. Escolhemos república e presidencialismo. Então, até por uma questão histórica, eu considero que utilizar o termo semipresidencialismo seja mais condizente com o desenvolvimento do Brasil do que, eventualmente, trabalharmos como parlamentarismo ou semiparlamentarismo, tá? De qualquer forma, qual a diferença entre os dois sistemas, tá? O que diferencia presidencialismo de parlamentarismo é o funcionamento da tripartição dos poderes. Então, vamos traduzir isso. Eu tenho o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, e essa é a tripartição, né, dividida em três, dos poderes do Estado. Quais são os principais, né? O administrar a coisa pública, o legislar, que é criar as normas jurídicas, e o poder jurisdicional, que é resolver os conflitos dentro da sociedade, né, que é julgar. E nós temos, então, esses três órgãos no presidencialismo com independência e harmonia, né? Então, eles estão separados, né? Um não intervém no outro, e essa separação dos poderes deve funcionar de forma independente e harmônica. Essa harmonia não se confunde com eles andando de braços dados na praia, tá? Não é para eles serem felizes e amiguinhos e coleguinhas, porque existe um sistema de controle recíproco, né? E harmônico é quando todos eles cumprem as suas funções e não tenta tomar a função do outro, prejudicar o andamento do outro, né? Então, isso que seria independência e harmonia. No presidencialismo, eu tenho essa separação de poderes, enquanto que no parlamentarismo eu tenho uma cooperação de poderes, porque o chefe de Estado, ele não é o mesmo do chefe de governo. O chefe de governo sai de dentro do parlamento e ocupa o cargo ali de primeiro-ministro, premier, enfim, tem vários nomes utilizados em diversos países, mas a lógica é a mesma. Você separa a chefia de Estado de chefia de governo, o presidente, ou o rei, se tiver uma monarquia, ele ocupa a chefia de Estado, enquanto que o primeiro-ministro é o chefe de governo. Qual é a diferença, né? Um chefe de governo é ele quem vai ter ministérios para atender ali a sua necessidade de governança. Então, os ministros estariam diretamente relacionados a um chefe de governo, né? É ele quem decide por políticas públicas, é ele quem se preocupa, por exemplo, com a política econômica que vai ser desenvolvida, né? Então, toda a parte que seria de administração mesmo, pública, né? O CEO,
é do chefe de governo, enquanto que o chefe de Estado, ele quem declara guerra ou paz, é ele quem é chefe das Forças Armadas, é ele quem representa o país diante de outras nações, como sendo uma personificação da soberania do povo brasileiro. Então, a chefia de Estado, ela é bem distinta da chefia de governo, e aqui no Brasil a gente acaba confundindo as duas, porque no presidencialismo fica nas mãos da mesma pessoa. Sair desse presidencialismo, chame como quiser, semipresidencialismo, semiparlamentarismo, parlamentarismo moderado ou parlamentarismo puro, vai significar tirar a chefia de governo da mão do presidente. E daí, o que seria esse semipresidencialismo ou semiparlamentarismo? O presidente, ele não fica restrito às funções meramente simbólicas dentro do Estado, né? Ele não vai se comunicar com a população somente se for declarar guerra e paz, ele efetivamente representa o país em tratados internacionais, e é possível até manter o poder de veto nas mãos dele, tendo em vista que ele foi eleito diretamente pelo povo brasileiro, então eventuais normas que ele considere não interessantes para o povo, ele poderia vetar, e óbvio, o parlamento ainda podendo derrubar esse veto. Então, o semipresidencialismo ou semiparlamentarismo nada mais é do que o parlamentarismo dando um pouquinho mais de poderes para o chefe de Estado, só para ele não ficar chorando, só para ele não ficar triste e não ficar parecendo um boneco simbólico dentro da estrutura pública. Essa que é a ideia. Perfeito. Agora, a gente já assiste ao longo dos anos o chamado Centrão tendo um forte poder dentro do parlamento, sendo ali nas votações, nas decisões do governo, a própria eleição do Arthur Lira, que hoje é presidente da Câmara, ele que é deputado federal pelo PP de Alagoas, detém ali um grande poder com 120 e tantos, quase 130, se não me engano, de pedidos de impeachment. Ele detém a prerrogativa de não analisá-los, não deixa lá na gaveta e esquece. Esse sistema que nós já temos funcionando já dá um poder grande para esse parlamento, para esse centrão. Num parlamentarismo ou semipresidencialismo, esse poder seria ainda maior, ou isso equilibraria na sua avaliação? Eu considero que seria menor, porque o que acontece? Você tem, no formato que estamos hoje, você tem uma necessidade do presidente de compor com o Congresso para ter a maioria, né? E ao ter essa necessidade de compor, você fortalece o centrão, que são os fisiológicos, que vão ficar mudando de lado de acordo com o governo, né? Quando você tira essa necessidade, porque o chefe de governo nasce da maioria, você vai fortalecer os parlamentares que são mais comprometidos com essas bases, e não fisiológicos, compreendeu? Esses fisiológicos, eles ficam sem o principal poder deles, exatamente porque eles não vão ter mais como ficar negociando com o governo esse apoio, que se não apoiar, eles derrubam, né? Então, eu considero que nisso até é o contrário, diminui o poder dos piores parlamentares para ampliar os poderes dos melhores parlamentares, né? E você tem dentro do Congresso um centrão grande, né, um número significativo de parlamentares que têm essa postura fisiológica, mas você também tem uma base grande de parlamentares que não fazem parte disso, e esses estariam, ao meu ver, mais fortalecidos com um semipresidencialismo, com parlamentarismo puro, né? Agora, isso não significa que seja possível, ao meu ver, mudar essa única coisa. Eu sou muito contra soluções únicas, né? Soluções imediatas e únicas, boias de salvação. Vamos mudar isso vai resolver o problema no país. Eu considero que, minimamente, para mudarmos para semipresidencialismo ou parlamentarismo, nós precisamos antes ter algo que eu considero de extrema importância, que é o Estatuto do Militante, ou seja, o direito daquele que
pertence a um partido político, que ingressa num partido político, de participar democraticamente dentro deste partido, né? Os partidos, eles têm autonomia, mas nada impede, ao meu ver, de ter uma norma, lei, né, que estabeleça minimamente um funcionamento dentro de um partido, para que os militantes possam, dentro do partido, brigar por espaços, para eventualmente serem candidatos a vereadores, deputados, ou até mesmo sonharem com cargos mais altos. A forma como os partidos políticos funcionam hoje, ao meu ver, bastante prejudicial para qualquer qualquer sistema de governo, seja presidencialista, parlamentarista ou semipresidencialista, né? Mas seria ainda pior dentro de um parlamentarismo ou semipresidencialismo, porque as cúpulas partidárias teriam um poder muito grande de composição, e nós, povo brasileiro, muito pouco acesso para brigarmos dentro dos partidos políticos, para que realmente as nossas lideranças disputem ali por cargos, e não as lideranças escolhidas pelas cúpulas partidárias, né? E daí sim eu considero que, tendo um poder maior para os militantes de dentro dos partidos brigar internamente pelas posições do partido, daí, junto a isso, um semipresidencialismo seria maravilhoso, porque democraticamente eu poderia entrar num partido, lutar lá dentro e falar: olha, eu quero que vocês votem para o primeiro-ministro o fulano de tal. Eu quero que a minha liderança, o cara que é aqui do meu bairro, né, ele concorra para ser vereador, e não os que a cúpula estão apoiando, coisas do gênero. Isso, efetivamente, traria uma democracia que, ao meu ver, nós estamos ainda bastante distantes. Então esse é o ponto central. Vou dar uma de senador Reis aqui, vou perguntar: tem algum país que já adotou esse tipo de modelo tão de forma ampla e profunda, né, aos moldes democráticos que o senhor está apontando, que conseguiu demonstrar um avanço? Porque é importante a gente também trazer outros exemplos, e não necessariamente dizer que esse é o exemplo que está certo, né, mas mostrar que é preciso, não é uma receita pronta, demanda, tem questões culturais, né, os partidos, para também largarem ali a cúpula, largar esse poder, também demanda tempo, porque é um processo, isso não se dá da noite para o dia, de um ano para o outro, né, professor? Claro. Não, então, quanto ao semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, tem inúmeros, né? Acho que os dois principais, que inclusive são citados pelo Barroso e pelo Gilmar Mendes quando eles propugnam por um semipresidencialismo, é França e Portugal, tá? Em relação ao direito dos militantes dentro dos partidos políticos, eu não vou saber informar se existe algum país especificamente com um estatuto do militante, mas eu posso te garantir que você tem os direitos dos militantes sendo respeitados em diversos países. Então, o funcionamento dos partidos políticos que respeitam os militantes, isso, os Estados Unidos, com as prévias, é o exemplo que está mais nítido na cabeça do brasileiro, porque a gente acompanha as eleições dos Estados Unidos como se fossem as nossas, né? E aquelas prévias que existem no sistema americano é exatamente um direito do militante de brigar dentro da estrutura do partido para que seja o seu representante, o seu líder, que vá competir para os cargos, né? E repito, isso diversos países, quando você vai para países que estão democraticamente mais desenvolvidos, ou com democracias mais desenvolvidas, o militante ele consegue, dentro do partido, ter voz, ter decisão. Aqui no Brasil, são pouquíssimos os partidos que respeitam a militância, e mesmo os que respeitam, ainda tomam decisões via cúpula, né, afastando a vontade da militância. Por vezes a vontade da militância é oposta da cúpula, mas a cúpula está amarrada com fulano, com ciclano, né, daí acaba tomando uma decisão contrária à da militância. Então, nós precisamos fortalecer o funcionamento desses partidos, e eu passei a falar em estatuto da militância e não em reforma do sistema partidário, para afastar aquelas pessoas que lutam pelo fim do sistema partidário, porque não existe democracia sem partido.
né? E como muitas vezes as nossas falas estavam sendo utilizadas por pessoas que estavam combatendo os partidos políticos, eu mudei a forma como eu prego, né? Eu prego pelo direito dos militantes numa reestruturação do sistema partidário. Então, seriam duas coisas concomitantes. Achar que só trazer o semipresidencialismo funcionaria, eu acho um equívoco. Que o nosso sistema está péssimo e precisa mudar, eu concordo. Gostar de um semipresidencialismo, semiparlamentarismo, até mesmo do parlamentarismo puro, eu gosto, mas ele sozinho não adianta. Sim, verdade. Tem uma pergunta aqui da Diana Teles, está sempre aqui por aqui com a gente, sempre colaborando nos debates. Ela diz, com o parlamentarismo, com este parlamento que nós temos, não seria pior do que com o Bolsonaro, né, no presidencialismo? E aí eu engato esse comentário da Diana aqui, essa indagação dela, com essa situação que nós temos. A gente coloca todos esses prós e contras diante da situação que nós temos, né? Nós temos um presidente autoritário, ultradireitista, com uma visão que o papel do Estado, para ele, tem que ficar afastado, mas, ao mesmo tempo, ele quer usar a força de forma muito mais forte, muito mais enérgica do que em outros governos. Então, é por isso que as coisas vão a esse limite. É só nesse momento que a gente percebe que há distorções, quando nós temos um governo democrático, que trabalha dentro das regras, que escolhe a partir da lista tríplice, enfim, um governo que anda na linha do Estado democrático, a gente acha que está tudo bem, e aí quando sai dessa linha que a gente percebe as distorções do sistema, é isso? Bom, vamos lá. Primeiro, em relação à pergunta desculpa, qual é o nome dela? Diana. Eu considero, como eu disse, que a parte pior do parlamento seria bastante enfraquecida com isso, porque o poder deles é exatamente pelo fisiologismo político que eles têm por causa do presidencialismo, por causa da necessidade do chefe de governo de conquistar a maioria, né? A partir do momento que o primeiro-ministro nasce do parlamento, ele já nasce com uma maioria. Ele nasce porque foi escolhido entre os seus pares como melhor. Você fortalece os que não utilizam desse fisiologismo político e enfraquece eles, porque eles têm força dentro do parlamento exatamente porque eles vivem fazendo ali conchavos, concessões ao presidente. A palavra concessão, ela pode ser uma palavra boa dentro da boa política, né? Mas o que eles fazem não são boas concessões com o presidente. Tá mais para politicagem, são coisas bem nefastas, até porque eles ficam exigindo coisas ruins para manter o presidente no cargo e minimamente governando. Então, eles seriam enfraquecidos. Agora, de qualquer forma, é óbvio que o parlamento ele precisa melhorar, e talvez exatamente por ser um semipresidencialismo, um parlamentarismo, a população aprenda a dar mais importância aos votos dos parlamentares, né? Porque do jeito como é hoje, a maioria nem se lembra em quem votou e não se importa na hora de escolher quem são esses deputados e senadores. Então, eu considero que é até o contrário do que ela colocou. E se comunica com a tua dúvida, porque um ponto essencial aqui não existe nenhum sistema perfeito, nunca vai existir nenhum processo, nenhum sistema perfeito, nenhum que seja infalível, que não exista nenhuma corrupção, até porque sempre pode ter um fiscal que peça uma garrafa de uísque, então você sempre terá falhas dentro de qualquer sistema. Agora, chegam determinados momentos em que as falhas são tão grandes e elas estão tão já deteriorando o próprio sistema, que alcança um ponto de ruptura, que é esse ponto em que não dá mais para ficar assim. Do jeito que está, não dá para continuar, porque não dá para olhar esse sistema e achar que está normal do jeito que está. Né? Lembrando que os presidenciáveis que estão aí com pré-candidatura lutando pela presidência, eles estão correndo para acenar para evangélicos, para o próprio Centrão, né, para os principais empresários do país, porque eles sabem da dependência deles para governar com essas pessoas ao lado. Eles sabem que eles não conseguem nem se eleger, né, e se forem eleitos, eles precisam desses para conseguir governar.
né? Então, você está diante de um sistema falido, porque não é só o Bolsonaro, o próximo presidente, que eu espero não seja um presidente ruim, né? Vai estar tão limitado quanto o Bolsonaro, quanto antes esteve o Temer, a Dilma, o Lula e o Fernando Henrique, né? Todos eles sempre necessitando desse apoio da maioria, sempre buscando nessa maioria uma governabilidade e tendo que oferecer coisas em troca, porque senão não iria conseguir governar. Perfeito. A Dija Dias diz aqui, ele fala como ditador, age como e se comporta como. Se ninguém brecou ou breca, o golpe já foi, diz aqui Dija Dias no nosso chat aqui. Na sexta-feira, quinta e sexta-feira, começou um grande rebuliço a partir aí das declarações do Bolsonaro em relação ao ministro Barroso. Ele disse que o Barroso age como ativista, e aí faz aquelas ilações em relação à pedofilia, etc., associando uma decisão que nada tem a ver com isso para criminalizar ou criar esse ambiente de hostilidade contra o ministro Barroso. E tudo isso, segundo o Bolsonaro, é por conta da atuação do Barroso, que é também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, naquele rodízio que há entre os ministros do Supremo, em relação ao voto impresso, e que ele também tem dito que tem fraude, mas não aponta quais são as fraudes, onde aconteceu, justamente para formalizar a denúncia. Ele só diz que é fraude e diz que se ele não tivesse tantos votos, ele teria sido eleito no primeiro turno, mas que manipularam de tal forma que ele foi para o segundo turno. E isso tudo numa série de ataques, criando uma situação onde as pessoas que não conhecem o sistema eleitoral, não conhecem o sistema da urna eletrônica, vão lançando ali suspeitas de uma manipulação, justamente porque é uma máquina, e todos sabem que uma máquina pode ser manipulável. A gente já trouxe aqui o Sérgio Amadeu para tratar sobre esse assunto. Ele disse, é possível, mas é muito difícil fazer isso de forma a uma eleição nacional, do ponto de vista da eleição para o executivo. Mas ele disse que há possibilidade de fazer fraudes, principalmente porque são empresas terceirizadas, etc. Mas eu vou entrar aqui no debate sobre essa questão do voto impresso. Tem fala do próprio ministro Roberto Barroso, dizendo que a fala do Bolsonaro configura crime de responsabilidade, porque ele está atentando contra o sistema, né, brasileiro eleitoral. Como é que o senhor analisa esse discurso do Bolsonaro sem apresentar provas? Ele fala isso desde 2018, antes da eleição dele, né? Bom, vamos lá. Estávamos com trilha sonora aqui, estava bonitinha a trilha sonora. Você está com vou aproveitar para desligar. Deixei a minha sobrinha que deixou carregando e agora... Não, sem problema. Estava bonitinha a trilha sonora. Mas vamos lá. Primeiro ponto, que eu considero bastante importante para a compreensão do que acontece, é que todos saibam que as eleições elas são administradas pelo TSE. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele não é um órgão do judiciário igual aos demais. Os demais órgãos, eles têm a função jurisdicional como a principal função. Então, ou seja, eles servem para resolver conflitos, cada um dentro do seu espaço ali no organograma do judiciário, mas eles têm principalmente a função jurisdicional. Enquanto que o TSE, ele tem principalmente uma função administrativa, né, que é administrar as eleições. Isso veio com Getúlio Vargas, né, porque antes do Getúlio nós tínhamos ali a República do Café com Leite, que era famoso coronelismo, né, porque as eleições elas eram administradas pelo Poder Executivo, e o Poder Executivo ele permitia inúmeras fraudes, inúmeros erros ali na eleição, fazendo com que os coronéis fossem favorecidos. Então, desde Getúlio Vargas, que nós passamos a ter o TSE administrando as eleições, e quem decide tudo em relação ao processo eleitoral, ao funcionamento das eleições, é o TSE, portanto, um órgão do Poder Judiciário, e não do Poder Executivo e nem do Poder Legislativo, porque ambos poderes são políticos, enquanto que o Poder Judiciário, ele não é um poder político, né? Ele tem ali uma formação que é técnica e não
preocupada aí com as questões políticas, pelo menos em princípio, né? Então, por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque quando o Bolsonaro ele fala que se não tiver voto impresso não haverá eleições, ele está ameaçando algo sobre o que ele não tem nenhum poder. Então, ele só seria possível o Bolsonaro impedir umas eleições se ele, de alguma forma, colocar milícias na rua, estimular, né, a população, os seus eleitores, a prejudicar as eleições, né, ou até mesmo com o exército impedir o funcionamento das eleições. E daí configura crime contra a ordem constitucional. Então, qualquer tentativa do Bolsonaro de que não tenha eleições será um crime contra a ordem constitucional, que é muito pior do que o crime de responsabilidade. As falas dele contra o processo eleitoral já constitui crime de responsabilidade, principalmente porque ele se nega a apresentar as provas das fraudes que foram pedidas pelo corregedor eleitoral. O corregedor eleitoral pediu, deu 15 dias para ele apresentar, e ele não apresentou nenhuma prova. E isso é crime de responsabilidade. Se ele chegar efetivamente a tentar impedir as eleições, isso é crime contra a ordem constitucional e é bem mais grave, tá? Porque daí sim é efetivamente ele dando um golpe e daí se ele consegue, a Constituição está rasgada, se ele não consegue, ele tem que ser preso pelo crime contra a ordem constitucional. E daí, vamos lá, a questão da segurança das urnas eletrônicas. Primeiro ponto, eu tenho um histórico dentro disso, porque eu participei, logo no começo da minha carreira, de uma comissão da Ordem dos Advogados, a Comissão de Defesa da República e da Democracia, e um dos nossos estudos foi exatamente sobre a segurança das urnas eletrônicas, tá? E também, profissionalmente, como advogado, uma das áreas que eu atuo é em proteção de dados. Então, portanto, eu também estou atualizado em relação à segurança na informática. Não existe sistema 100% seguro também nesse sentido. Então, é possível que tenha alguma fraude nas urnas? É, contanto que a pessoa consiga ter contato com uma urna. O sistema não é interligado na internet. Ninguém conseguiria entrar no sistema eleitoral e alterar o resultado de todas as urnas. Se um técnico, se uma pessoa, até não precisa nem ser tão hacker super dotado, que não sei o quê, porque o sistema é bastante antigo. Se ele tiver acesso a uma urna, sim, ele consegue fraudar, porque o sistema é antigo. Agora, não é crível que alguém consiga fazer isso em várias urnas, conseguiria fazer isso em poucas urnas. Então, se me falarem a respeito de uma provável fraude numa eleição de um município pequeno para eleger um vereador, daí eu vou considerar plausível. Vou falar, pô, o bairro do cara que ia ganhar, alguém foi lá, mexeu na urna daquele colégio eleitoral, fraudou aquela urna e realmente quem ganha é o outro vereador por causa de uma urna fraudada. Agora, qualquer eleição maior, né, do que vereador de município micro, né, extremamente pequeno, não é plausível, porque teria que ter acesso a muitas urnas e, evidentemente, né, seria complexo demais para uma quadrilha conseguir acessar tantas urnas. Então, sim, o sistema é seguro para, enfim, eleições como presidente da República, governador, prefeitos de municípios pequenos, médios e grandes, só não é para micros, então não dá para falar em problemas nesse sentido em relação às urnas. Agora, até uma curiosidade, teve uma equipe da Unicamp que foi liderada pelo pai de uma outra ex-aluna minha, que desenvolveu um sistema de urna eletrônica que seria muito mais plausível e que gera a questão do debate sobre o voto impresso. Por quê? Porque nesse modelo criado pelo pessoal da Unicamp, teria na urna uma cúpula de acrílico na parte de trás dela com uma impressora, né? E essa impressora, se você confirma o teu voto, o voto impresso cairia dentro de uma urna física, mas você sem nenhum contato com isso, exatamente para que ninguém coloque cédulas falsas ali misturadas com as verdadeiras. Então, essa cúpula protegeria ali a impressora e os votos seriam depositados na urna física após a tua confirmação. Caso você coloque ali um número, aparece um candidato, você fala, não é esse candidato, e você cancela, caía num triturador de papel.
Então, essa urna ela foi desenvolvida pela Unicamp e eles levaram em diversos lugares para demonstrar, né, o que eles consideram ali que seria uma eleição mais segura, e eu concordo, porque continuaria o mesmo sistema eletrônico e você ainda teria como ver o voto impresso colocado dentro da urna. Só que o problema, a maldade não é pequena, né, que quando eles chegaram no Congresso para apresentar isso, alguns parlamentares ali, alguns congressistas, tiveram a brilhante ideia de brigar por uma alteração ali no projeto de lei, tirando o acrílico, né, tirando a urna física e falando, olha, a pessoa pode levar o voto na mão como um comprovante de que ela votou no fulano de tal. E daí é óbvio que isso iria ferir o voto secreto, né? Porque daí você tem que provar para alguém que você votou em quem a pessoa mandou você votar, né? Então, essa alteração que fizeram no projeto de lei é que é nefasta e que a gente tem que combater de qualquer forma, né? A urna com uma impressora sem acrílico que proteja, para ter certeza que ninguém manuseou ali os votos impressos, ela certamente iria ferir a lisura do processo eleitoral. E daí é esse projeto que a gente combate. Se voltar o original da Unicamp, a gente pode voltar a discutir a respeito do assunto. Exatamente, perfeito. Como diz aqui o nosso internauta Zu Ponciano, muito bem explicado, o Felipe disse aqui, o Zu, beijo, mandou um carinho aqui também comigo. O pessoal falou, tem um barulho de celular, minha sobrinha tem aulas às 30. Ela botou o despertador e foi cuidar da vidinha, que tem muitas tarefas delas aqui para fazer. Ainda bem que era um toque bonito, era um toque legalzinho. Uma vez eu deixei meu celular, o toque era gritando, papai, atende o telefone, era meu filho, na época, com 7, 8 anos de idade, gritando, papai, atende o telefone, esse era meu toque. Daí eu esqueci na sala de aula e fui ao banheiro. Né? Daí eu volto, tá todo mundo dando gargalhada, meu filho gritando no celular, papai atende o telefone, interrompi a aula. Eu não era professor, eu era aluno. Né? Igual, não pode ser pior do que esse toquezinho bonitinho. Boa. Muita gente aqui comentando, queria agradecer a participação, e teve muitos internautas que entraram aqui como membros. O Davi foi o último aqui, Davi Batista, entrou como membro aqui do nosso canal. Seja bem-vindo à comunidade 247. Para você que ainda não é membro, primeiro acione o sininho, dê um joinha aqui na nossa transmissão junto com o professor Felipe. Depois vai lá, brasil247.com/apoio. Tem todas as faixas de contribuição que você possa fazer, as faixas, os perfis, né, de assinatura, ou também contribua aqui pelo pix@brasil247.com. Já faço aqui meus agradecimentos a todos que estão entrando. O Cláudio, o querido Cláudio Alves, está sempre aqui com a gente também, colaborando no debate. Ele diz, na Suíça, a chefia do Estado é exercida coletivamente por um conselho de Estado, com 7 membros, que se revezam na presidência. Pode comentar? 7 membros tem que ser muito alinhados, né? Porque aqui no Brasil eu fico imaginando aqui, alguns sindicatos, por exemplo, têm essa direção colegiada. E geralmente são pessoas muito alinhadas ali, e mesmo assim dá uns pega ali, vamos dizer assim. Uma chefia de Estado coletiva é possível para um Estado como a Suíça? Talvez dê certo, né? Essa pergunta ela se relaciona também aos comentários do Carlos de Mello Júnior, que está colocando aqui democracia direta é a saída. Tá? Se puder colocar na tela o comentário dele aqui, democracia direta é a saída, daí eu comento as duas ao mesmo tempo, só para todos verem. Mas, enfim, do Carlos, isso, daí a gente comenta as duas ao mesmo tempo. Primeiro, eu não sou um conhecedor profundo do sistema da Suíça, tá? Mas o que eu posso dizer é que durante muito tempo a Suíça ela foi citada como um exemplo de democracia direta, porque existe uma certa forma de democracia direta nos cantões suíços, seriam as regiões deles lá. Então, de fato, eles conseguiram desenvolver uma democracia um pouco mais próxima da direta dentro das suas regiões. A Suíça, em si, ela acaba não tendo essa democracia direta, até porque o país como um todo não teria essa disponibilidade prática, efetiva, por envolver muitas pessoas. Né? E daí surgiu a democracia chamada direta da Estônia. Essa eu já sou um pouquinho mais conhecedor, porque eu estudei para minha tese de doutorado, tá? E a Estônia ela vinha sendo utilizada como exemplo de democracia direta por muita gente. Então, tudo que você via a respeito de democracia direta vinha
um exemplo da Estônia como uma democracia digital possível, né? Porque os moradores da Estônia, eles acordam, ligam o computador, vem um pop-up ali e falam, hoje estamos decidindo sobre tal coisa, bora lá decidir junto, e daí se você se importar com aquilo, você tem como se instruir a respeito do que está sendo decidido e, em seguida, tomar a decisão, tá? E daí eu fui me aprofundar, como tinha uma certa relação com a minha tese de doutorado, que era a respeito do controle de constitucionalidade preventivo, né, ou seja, aquele que ocorre durante o processo legislativo, eu fui estudar um pouco mais a Estônia para analisar essa questão da democracia direta. E isso não é uma verdade. Né? A Estônia, que é extremamente pequenininha, ela tem algumas decisões que são tomadas de forma direta, ou seja, a própria população da Estônia que vai tomar as decisões, só que ainda assim são as decisões que eles consideram menos importantes, porque eles não atribuem à população tomar decisões que possam, eventualmente, por exemplo, gerar algum problema de proteção de minorias ou problemas relacionados à regulamentação da economia, coisas do gênero. Então, a Estônia, ela desenvolve uma democracia direta, digital, que, de fato, as pessoas conseguem votar através da tecnologia de blockchain das suas próprias casas, mas não é todas as decisões. Eles tomam decisões de algumas questões que são consideradas possíveis para a população tomar. Tá? E a democracia ela vai sempre ter o ponto, né, ali, o calcanhar de Aquiles, que é exatamente a defesa dos direitos fundamentais. O nosso sistema, ele tem ali os direitos fundamentais elencados na Constituição, e nós temos um sistema de controle de constitucionalidade, que é exatamente para não permitir que as decisões tomadas pela maioria, seja através de representantes ou até diretamente, venham a ferir os direitos fundamentais de todos, né? Inclusive das minorias ou até mesmo de um indivíduo. E daí você tem todo um sistema de controle de constitucionalidade para tomar decisões contra-majoritárias, ou seja, contrárias às decisões que vieram pelo princípio majoritário. A democracia hoje, ela se concretiza através de um bom sistema de controle de constitucionalidade, que impeça abusos da maioria. Ela não se limita, a democracia não se limita a uma hipótese de democracia pela mera vontade da maioria. Então, a democracia direta, ela tem que se preocupar com, tá bom, e se a maioria decidir que vai matar a minoria? E se a maioria for homofóbica e decidir que homossexuais não podem se casar? E se a maioria for machista e decidir que mulheres não podem trabalhar? Né? Nós temos que lutar pelas defesas de todos, né? Independentes da vontade da maioria, e o sistema direto ele pode ser muito mais delicado e perigoso do que o sistema representativo dentro disso. Agora, tem uma importância que a democracia hoje, ela não é mais meramente representativa. O que significa isso? Eu tenho uma democracia semi-direta, eu tenho inúmeros espaços para participar da atividade política do Estado. Eu tenho como influenciar as decisões dos representantes. Né? Aqui no Brasil, nós temos até também 3 instrumentos de democracia direta, de tomada de decisões direta pelo povo, que é o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, mas sabemos bem que esses 3 definham, né, são muito pouco utilizados no Brasil. Mas isso não anula o fato de que eu tenho outros instrumentos que também são úteis, que vai desde a sugestão parlamentar, que é você mandar um e-mail para um parlamentar e não está nem regulado em lugar nenhum, porque não tem como regular, né? E saibam, os parlamentares, eles leem o e-mail, eles têm assessoria só para ficar buscando dentro dos e-mails o que é útil para a análise dos dias a dia deles, para eventualmente criar um novo projeto de lei, eles querem novos projetos de lei. Então, sugestões legislativas são muito bem vistas por todos os parlamentares, porque é necessário para eles que alguém esteja ali acompanhando. Então, vai desde a sugestão legislativa até audiências públicas, enfim, né, a ação civil, que é um instrumento que, através de associações ou partidos políticos, ou pelo Ministério Público, a gente consegue intervir na decisão política, a ação popular, que o próprio indivíduo consegue intervir. Então, nós temos uma democracia semidireta, repleta de instrumentos,
e, principalmente, precisamos nos preocupar não só em utilizar todos esses instrumentos, mas também em fortalecer o sistema de controle de constitucionalidade, que é o que impede os abusos contra minorias e até mesmo indivíduos. Perfeito. Ficou muito longo, né? Desculpa, falei. Não, imagina. Não, tá certíssimo. É bom, a gente tem um programa de 1 hora. Às vezes tem um programa, o entrevistado só tem 20 minutos para falar sobre um monte de coisa complexa. Então, aqui está tranquilo. O José Eduardo diz: apoia as urnas eletrônicas do jeito que estão. A Clarice Mita chegou por aqui. Obrigada, Clarice, sempre na ativa. Tem um comentário aqui do Gilberto José, o Gilson Ramos. Ele diz aqui: Brasil, nada funciona. Nós, latinos, segundo ele, na opinião dele, somos mau caráter, por excelência, ele diz. Eu não me incluo nessa não, viu, Gil? E aqui tem um outro comentário, eu acabei perdendo aqui, mas que fala também sobre essa questão da corrupção, que tudo no nosso país funciona à base da corrupção, então é difícil alguma coisa funcionar. Essa mentalidade que alguns autores chamam aí de complexo de vira-lata, né? Esse sentimento que a gente tem em relação ao nosso país não é de hoje, mas a corrupção, como já disse alguns especialistas aqui, não é uma exclusividade do Brasil, né, professor? Muito longe disso, né? Na verdade, como eu disse, não existe nenhum sistema totalmente livre de corrupção, então todos os governos na Suíça, na Estônia, nos Estados Unidos, na Grécia, onde quer que você pense, vai ter corrupção, tá? Porque sempre pode ter um fiscal que aceita uma garrafa de uísque, tá? Então, a corrupção está muito longe de ser um problema brasileiro, e digo mais, o Brasil também está muito longe de ser o país com o maior problema de corrupção dentro da análise aí global, né, de todos os países. Você tem países como a Etiópia, por exemplo, que até na placa tem o funcionamento da corrupção. Você entra na repartição e está explicado na placa como funciona a corrupção dentro daquele estabelecimento. Então, tem coisas bem mais graves, muito mais graves do que o Brasil. Mas vamos lá, a questão desse complexo de vira-lata, quem cunhou o termo foi o Nelson Rodrigues, um autor de peças teatrais, e primeiro que é realmente algo que o brasileiro precisaria perder, né, essa ideia de que somos inferiores em tudo, e isso não é uma verdade, né? E o segundo, o funcionamento da máquina pública, né? É preciso entrar um pouco lá dentro para poder falar a respeito. Falar de fora é muito cru, né? E precisa entrar para conhecer o funcionamento de uma repartição pública, E eu, durante muito tempo, eu fazia todo o meu estudo, toda a minha análise à distância, né? E sem ter tido uma experiência dentro do poder público, porque não atuei em nenhum momento lá dentro. Daí eu aceitei trabalhar na Controladoria Geral do município de São Paulo. Por um ano eu aceitei, né? O salário não era condizente, eu ganho mais com advocacia, mas eu falei, olha, por um ano eu trabalho aqui porque quero conhecer por dentro, né, as estruturas, e fui assessor jurídico do Gustavo Húngaro, que era, então, o controlador-geral do município de São Paulo, e fiquei ali um pouquinho mais de um ano, porque no final ele pediu para eu estender até janeiro de 2020, né, então eu fiquei de setembro de 2018 até janeiro de 2020 dentro da Controladoria Municipal de São Paulo. E daí algumas lições eu tiro a respeito disso, tá? Primeiro, algumas coisas são bem complicadas quando você faz essa generalização, porque o órgão, controladoria, é um órgão de combate à corrupção. É um controle da administração pública exatamente visando impedir corrupção. Daí, atuando dentro da controladoria, né, sob a regência do Gustavo Húngaro, que realmente fez um excelente trabalho, nós, principalmente a equipe técnica ali, os auditores, identificaram um esquema de corrupção dentro do Teatro Municipal. Um esquema de corrupção que já vinha no Teatro Municipal há muito tempo, né? Na hora que começou ali a gestão do Gustavo Húngaro, vão colocar lupa em cima disso, auditores trabalhando, levantaram todas as irregularidades e, legal, combatemos um processo de corrupção, um esquema de corrupção que impregnava o setor da prefeitura, né? E com isso recuperamos algo como 25 milhões de reais para os cofres públicos do município de São Paulo. Adivinha como que sai na imprensa no dia seguinte? Corrupção na prefeitura de São Paulo. E daí,
todo um trabalho nosso dentro dos órgãos políticos, dentro da prefeitura, para falar, olha, vamos trabalhar essa cultura popular para compreender que o que foi feito foi o certo, né? Foi combatido um esquema de corrupção. E daí um trabalho muito árduo para que a imprensa pudesse divulgar da maneira correta de que o que aconteceu foi a própria Controladoria do município de São Paulo combateu um esquema de corrupção antigo, né? E lembrando que o PT foi muito vítima disso, né? Porque a Controladoria Geral da União foi iniciada no governo do PT, né? Foi fundada no governo do PT. As leis de combate à corrupção foram, a maioria delas, do microsistema jurídico de combate à corrupção, a maioria delas foram aprovadas no período do PT, né? E a máquina de combate à corrupção funcionando graças a essas leis e graças à controladoria, a PGR, tudo com autonomia, porque o PT não estava aparelhando esses órgãos, foi possível combater a corrupção e daí permitiu o uso político, né, por personagens nefastos que quiseram utilizar isso contra o próprio PT, contra o próprio governo, né? Daí a gente viu o que deveria ter sido um processo correto de combate à corrupção, que foi a Lava Jato, se tornar uma novela que tinha até capítulos, né? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 64, nitidamente feita para atrair a grande população, né? E tudo em cima dessa falsa percepção de que, todos são corruptos e, dois, no Brasil nada funciona. Né? Se a percepção da população fosse a de que vai ter corrupção em todos os governos, mas isso não significa que todos os governos sejam corruptos, muito pelo contrário, né? Facilitaria muito o combate à corrupção. Então, nós precisamos, para combater a corrupção, exatamente perceber que o governo corrupto é o governo que aparelha a PGR, que aparelha a Controladoria, que aparelha a Polícia Federal, né? E não o governo que faz o contrário. E eu estou falando isso não só em relação ao governo do PT e governo do Bolsonaro, porque isso importa em cada governo municipal e em cada governo estadual. É necessário analisar o quanto que o próprio governo está de acordo ali com o combate à corrupção e trabalhando para favorecer esse combate à corrupção, para permitir que tudo que acontece dentro do seu governo seja efetivamente analisado. O Bolsonaro, que teve a cara de pau de falar que encerrou a Lava Jato porque não tinha corrupção no seu governo, é o mesmo Bolsonaro que logo em seguida fala, eu não tinha o que fazer, né, diante de uma denúncia de corrupção no meu governo. Tinha muito o que fazer, é prevaricação, exatamente porque ele poderia pedir investigação sigilosa para a Controladoria, para a Polícia Federal, para a Procuradoria, ou até mesmo para os órgãos de inteligência. Caso a dele faltasse, e ele não soubesse ali para quem denunciar a corrupção, ele poderia ter procurado pelos órgãos de inteligência. Ele se calou, e isso é crime. Daí depois ele fala, não dá para eu resolver tudo, é dever dele. E ele tem instrumentos criados dentro do governo exatamente para combater a corrupção. Só que o Bolsonaro, ele combate a corrupção. Né? Nós tivemos um prejuízo de décadas com o Bolsonaro no poder, porque, primeiro, o empresariado está sendo desestimulado a ter compliance. Até o governo Temer, nós ainda tínhamos um empresariado estimulado a ter compliance, a ter programa de integridade. Com o governo Bolsonaro, o estímulo passou a ser o oposto. Não tenham programas de integridade, porque nós não queremos que apareçam denúncias sobre esquemas que envolvam o poder público. Né? Os órgãos que eram autônomos, ele aparelhou, colocou gente dele ali para garantir que não tenha nenhuma investigação. Recentemente, o Controlador-Geral da União, né, dando entrevista falando que está tudo certo, que não sei o que não vai ter investigação a respeito do governo Bolsonaro. Né? E daí os auditores que são concursados, e mais um reforço ainda, por que nós temos que ser contra o fim da estabilidade do funcionário público, né? Os auditores estão por conta própria levantando tudo, fazendo a investigação, contrários à determinação do próprio Controlador-Geral da União, porque ele está combatendo o combate junto com o Bolsonaro. Então, isso sim que é grave. Então, eu peço realmente para que esse complexo de vira-lata seja repensado, porque a forma como é tratado de todo mundo é corrupto, todo mundo é igual, todos os políticos roubam, isso é o que mais prejudica o combate à corrupção.
Exatamente, muito bom. Professor, a gente está caminhando aqui para os finalmente, mas eu queria trazer um assunto que está na ordem do minuto, não é nem da ordem do dia, né? Estava marcada para hoje o depoimento de uma representante, né, da Precisa, diretora da Precisa, Manuela, perdão, e ela se recusou a falar durante o seu depoimento. Fizeram perguntas simples que não estavam relacionadas ali às investigações às quais ela está sendo feita pela Polícia Federal e que ela é uma das investigadas, e ela se recusou a falar. O presidente da CPI, Omar Aziz, decidiu suspender a sessão porque ela ia fazer o mesmo que fez ali o Carlos Wizard, né, que se me recusa a falar por orientação aqui dos meus advogados. O Fux, presidente do Supremo, disse que os senadores poderão prender a Emanuela por conta dessa postura da depoente de se recusar a responder aos questionamentos dos senadores. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque durante esses dias todos, muitos internautas criticaram até a decisão do Supremo de conceder esses HCs pedidos junto à Justiça. É um direito, é uma forma de passar um pano nessas pessoas que estão sendo investigadas. Queria que o senhor falasse para a gente aqui, explicasse um pouco para a gente o que é direito e o que é passar pano aqui dentro dessa história toda. Bom, vamos lá. A Constituição ela garante o direito a não produzir provas contra si, tá? Então, é só isso que está na Constituição e, então, portanto, não importa se a pessoa pega um habeas corpus antes ou um habeas corpus depois. A prisão será abusiva se estiver prendendo uma pessoa porque ela se negou a falar quando iria produzir provas contra si. O fato do habeas corpus ser anterior ou posterior não importa, né? Então, a prisão que nós tivemos recentemente nessa CPI foi abusiva, ele não estava com habeas corpus, mas ele estava ali, eventualmente, mentindo ou se calando a respeito de questões que iriam ser relacionadas a atos dele, e daí, portanto, seriam, sim, efetivamente protegidas pelo direito a não produzir provas contra si. Daí, o que importa aqui? Primeiro, não existe pejúrio no Brasil, ou seja, o investigado, o réu, ele pode mentir para não produzir provas contra si. Isso não é crime, né? Eu não considero que seria inconstitucional mudar a legislação para tornar crime quem mente para não produzir provas contra si. Ou seja, você tem direito a não produzir provas contra si. Fique quieto, né? Mantenha-se no direito de ficar calado. Agora, se você for falar, fale a verdade, porque se descobrir que é mentira, vira crime de pejúrio. Isso não existe no Brasil. Eu considero que poderia existir, se existisse, não seria inconstitucional. Agora, tem uma importância aqui, até da decisão do Fux, que o que a Constituição está protegendo é produzir provas contra si. Agora, se eu estou sendo perguntado sobre o ato de terceiro, a Constituição não está me protegendo para eu não produzir provas contra terceiro. E daí é essa decisão do Fux que eu considero que é a mais acertada, que inova um pouco, porque antes vinha o HC, né, dizendo óbvio, né, ele não é obrigado a produzir provas contra si, mas o Fux ali, ele destrinchou um pouco mais. Ele falou, olha, você não é obrigado a produzir provas contra si, porém, se te perguntarem a respeito de terceiros você não tem nenhuma proteção constitucional. E daí você não tem direito nem de mentir, nem de se calar. Você é obrigado a falar a respeito de terceiros. Você está lá com condição de testemunha, então, portanto, sobre terceiros, você tem a obrigação de prestar o testemunho falando a verdade, né? Então, essa foi a decisão dele. E a sutileza aqui é perceber que o que não pode é utilizar essa decisão para se calar a respeito de qualquer pergunta. Perguntas que não vão te incriminar, que vão eventualmente incriminar outras pessoas, ou que não tem nem nexo você negar a responder, como, por exemplo, parece que ela se negou a responder perguntas como qual era a sua ocupação. Isso não vai te incriminar. Falar qual é a sua ocupação não está protegida pela Constituição, né? Você é obrigado a falar qual era a tua ocupação. Isso não te incrimina em nada, né? Enfim, essa sutileza, ela, na prática, acaba sendo enorme. E daí concordo com a prisão dela ao se calar em relação a perguntas que não têm nenhum condão de incriminá-la. Perguntas que não vão, eventualmente, incriminá-la, ela tem o dever de responder e considero a decisão do Fux correta. Uhum. Na semana passada, o presidente Omar Aziz decretou ali, pediu a prisão pela polícia legislativa
do Roberto Dias, segundo ele, por perjúrio, com base nas mensagens trocadas de um terceiro. Como é que você analisou essa prisão? Foi abusiva. Ele não poderia. E daí, assim, né, mas o cara tava com uma cara de pau mentindo, tava, né? Mas é um bolsonarista, mas eu não posso defender direitos humanos de só alguns humanos, eu preciso defender de todos. Né? Eu não consigo eu não posso fazer um julgamento de quais direitos e de quais humanos que eu vou proteger. Ou eu defendo todos os direitos humanos de todos os humanos, ou eu estou abrindo exceções e a partir do momento que eu abro exceção, chega em mim, chega no meu filho, chega em qualquer um. Né? Então, as CPIs, elas acontecem em todas as casas legislativas, né? Então, municípios, estados, todos têm os seus CPIs. E essa prisão, ela é típica prisão abusiva de depoente que não tinha nenhum dever ali de falar algo que lhe incriminasse. E, repito, o fato dele não ter habeas corpus não muda, porque o habeas corpus, ele é um processo, não um direito, eu tenho direito ao processo, né? Mas o habeas corpus em si, ele é o processo, que eu tenho direito a ter esse processo. E é um processo pelo qual se combate prisões arbitrárias, prisões abusivas, na iminência de acontecer, então por isso que pode ser preventivos, ou já ocorridas. Então, o fato de ter ou não habeas corpus não muda para caracterizar a prisão em si abusiva. Aquela prisão não poderia ter ocorrido e, evidentemente, em seguida ele acaba sendo liberado e já deve ter conseguido, através do judiciário, inclusive a devolução da fiança que ele pagou para poder ser liberado, porque é abusiva a prisão. Repito, ter antes ou depois o habeas corpus não muda. A prisão está errada, é arbitrária, porque é em cima de coisas que iriam torná-lo ali, queriam incriminá-lo. Mais especificamente, a respeito do fato de que ele foi tratar da compra de vacinas fora do Ministério da Saúde, em outro ambiente. Né? O fato de ser um happy hour, tá bebendo cerveja, nada disso importa. Mas só por ele sair do ambiente correto para a negociação, isso já incrimina ele. E daí é óbvio que ele, constitucionalmente, pode mentir ou se omitir a respeito desse fato. Né? O que não significa, tá, gente, que vai ficar sem punição, porque tem outros meios de provar e ele acaba sendo punido. Só que ele não pode ser obrigado a produzir provas contra si. Simples assim. Agora, os advogados da Emanuela entraram com um recurso, um pedido de HC, para que ela não seja presa. Dentro dessa situação que se configurou, parece um imbróglio ali, né, professor? Porque ela não fala, se recusa a falar, os senadores questionam, ela diz que não vai falar, ela vai lá e pede uma proteção para ela não ser presa. Vai criando uma situação difícil também para a CPI. E eu acho que ela foi muito mal assessorada, com todo respeito ao advogado dela, que eu não faço nem ideia de quem seja, mas considero que foi mal assessorada, porque se é minha cliente, eu ia falar exatamente isso, eu respondo a todas as perguntas que não tem como te incriminar, né? E aquelas que eventualmente você considerar que pode esbarrar em qualquer coisa, né, sobre a sua conduta, me reserva o direito de ficar calada. Né? E ainda faria um discurso de como, olha, como não sou jurista, né, eu vou me calar diante de qualquer coisa que possa eventualmente ser crime e eu nem saiba que é crime. Então, tudo que for relacionado à minha conduta, eu vou me calar. Estaria protegida do mesmo jeito. Né? E daí, sobre conduta de terceiro, sobre coisas que não me incriminam, ela poderia falar. Ela acabou sendo presa, ao meu ver, de forma correta, e não sei nem se foi presa também, tá, gente? Não, ainda não. Acompanhando. Mas se for presa, vai responder, independente de ser presa ou não, ela vai acabar respondendo criminalmente e com chances de ser condenada, porque de fato ela não poderia se calar em relação a outros pontos que não lhe incriminassem. Perfeito. Dentro da ordem do dia. Professor, você tem um canal chamado Sem Gravata, vou colocar aqui na tela da nossa transmissão, aqui para o senhor falar um pouquinho também sobre esse canal. Eu já estava inscrito lá no meu celular, não estava inscrito aqui, mas já está, agora está. Ele puxou minha orelha na última. Na última live eu puxei a orelha dela, porque na hora que ela colocou na tela, estava lá em vermelho inscrito, ela não estava inscrita. Inscreva-se. Mas vamos lá. O Sem Gravata, ele não é um canal jurídico, tá, gente? O Sem Gravata ele é um canal de divulgação científica de humanas e bate-papos interdisciplinares. Então, nós somos amigos todos acadêmicos que batemos papos sobre atualidades, e daí temos lives de segunda a sexta, sempre às 8 horas da noite, né, cada dia com uma temática diferente,
e colocamos alguns vídeos também. Eu estou, inclusive, hoje gravando um vídeo a respeito dos livros Descasos e Descasos 2, da Alexandra Zafir, saudosa Alexandra Zafir, irmã do Luciano Zafir, tia da Sasha, nos deixou em 2016 por uma doença degenerativa, e eu estou gravando uma série de vídeos contando os descasos que ela narra nesse livro e outros descasos que aparecem em outros lugares. Então, vale a pena acompanhar lá o Sem Gravata. Nós temos bastante conteúdo, e conteúdo que eu acredito que tem alta qualidade. Agora, quem quiser canal jurídico, né, o Escola de Direito é um outro canal que eu coordeno, que somos mais de 70 professores dando aula ao vivo, né, e de todas as matérias. Daí o Escola de Direito, sim, restrito ao direito, embora com uma grade que contempla matérias que não são ministradas dentro da faculdade de Direito, né, por falta de tempo, por falta de espaço. Então, acaba tendo, por exemplo, uma aula de história para ser bem mais rico o conhecimento de história do que o que a gente aprende na faculdade, né, aula de psicologia jurídica, algumas coisas bem bacanas que tem na Escola de Direito. A Escola de Direito está de férias agora, mas as playlists estão todas lá, vocês conseguem acompanhar inúmeras aulas. Eu dou aula de Direito Constitucional na Escola de Direito, no período da tarde voltado para a graduação e no período da noite voltado à pós-graduação. Então, são 2 canais, Sem Gravata e Escola de Direito. Escola de Direito. Vale conferir. Hoje, as pessoas, a partir daí das questões relacionadas ao mensalão, Lava Jato, as pessoas se inteiraram bastante aí de certos assuntos, mas é preciso entender fundamentos para a gente conseguir entender por que certas decisões vão para um lado e vão para o outro, e às vezes vão contrário àquilo que muita gente quer, né? A maioria acha que tem que ser e principalmente bandido morto e tal. Desculpe. E principalmente através do conhecimento válido, científico, feito com pesquisa científica, com metodologia, né? Eu venho combatendo muito o achismo de pessoas que querem opinar sobre qualquer tema. Então, assim, a pessoa nunca estudou biologia, nunca estudou nada a respeito de epidemiologia, daí vê um vídeo do Átila e quer discordar dele. Né? Primeiro que o Átila não está falando o que ele acha, ele está divulgando pesquisas científicas que foram feitas em diversos locais. Né? Então, nem ele está colocando a opinião. Né? E daí a pessoa se sente capaz de opinar a respeito de uma área que ela nunca estudou, desrespeitar a ciência, né, e ainda acha que tem que ser respeitado democraticamente a sua opinião. Não é opinião, não é achismo. A opinião que tem que ser respeitada democraticamente é a válida, né, que é através de conhecimento, né, que atende ao que os cientistas estão falando. Eu não tenho opinião nenhuma sobre epidemiologia. Né, eu vou analisar o que os epidemiologistas estão falando e vou concluir de acordo com o que a maioria deles fala, né, o que os mais capacitados falam, o que foi dito através de pesquisa científica, e isso se aplica a qualquer área, humanas também, né? Então, a gente estuda bastante, defende dissertação de mestrado, tese de doutorado, né, trabalhos de pós-doc, artigos científicos publicados em revistas. Daí uma pessoa que nunca estudou nada, né, quer ter opinião e se sobrepor àquele que estudou. Então, assim, é muito importante o respeito à ciência, o respeito ao estudo e buscar fontes de conhecimento que estejam divulgando de maneira palatável o que a ciência estuda, e não querer, por conta própria, tomar decisões sem passar por nenhuma metodologia científica. Acho que isso é bastante tanto, né? A humanidade avançou tanto com a ciência, né? E a gente quer retroceder agora, depois de ter essa tecnologia toda que funciona ao nosso redor, e a gente acha que veio do nada, veio do achismo. Não veio. Veio de alguém que pensou... O maior problema da internet é isso. Exatamente. O maior problema da internet é isso. As pessoas acham qualquer fonte válida. Válida, exato. Uma fonte de um canal negacionista, fonte de canal negacionista não é válida, ponto. E não é opinião para ser respeitada. Eu não tenho que respeitar, posso citar Brasil Paralelo, não tenho que respeitar quem trabalha com achismo, quem não faz uma pesquisa, quem foge da metodologia. Os caras publicam artigo em revistas que não são reconhecidas como válidas, e daí ainda querem impor o que eles pensam a respeito de algo. Pelo amor de Deus, a gente foge de quem não é comprometido com a ciência, porque a ciência é feita através de metodologia e tem sempre a avaliação de pares. Nada do que eu falo dentro de um espaço científico é válido enquanto não passar pela avaliação dos pares. O artigo científico tem o blind review, né, em que alguém vai analisar o meu artigo
dois acadêmicos com graduação maior do que a minha vai analisar o meu artigo para dizer se ele é válido ou não, sem saber que fui eu que escrevi, e eu sem saber quem são eles dois, por isso blind review, né? Para depois só poder ser publicado. Então, portanto, passa pela análise de dois pares. Dissertações de mestrado, teses de doutorado e outros trabalhos acadêmicos são submetidos às bancas, em que, para ser aprovado no doutorado, 5 pares, né, 5 outros doutores tiveram que falar que meu trabalho estava ok, de acordo com a metodologia. Então, acreditem mais na ciência e sigam mais a ciência, né, e não o achismo de pessoas que não têm nenhum comprometimento com o conhecimento adquirido pela humanidade. Aprendam a ignorância sábia. Tudo que a gente não conseguiu comprovar ali, desenvolver dentro da ciência através de metodologia, nós temos que simplesmente assumir que somos ignorantes e esperar a ciência um dia alcançar aquele conhecimento. E não ficar querendo construir conhecimento onde não foi comprovado nada ainda. Essa é a norma nossa. É um bom recado para os nossos tempos, né, de tanta negação da realidade, né, do fato, da mentira, né, o Bolsonaro age dessa forma, ele nega aquilo mesmo que ele afirmou, e ele diz que não falou, e fica nessa. Esperamos dias melhores. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, eu agradeço a todos os nossos telenautas aqui que estão nos acompanhando, comentaram, trouxeram informações, críticas, opiniões aqui. Continue com a gente por aí. Mais tarde eu estou lá no Boa Noite junto com o Rodrigo Viana. Até mais, professor. Obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, botei a vinheta errada. É essa.